Boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Identificando manipuladores. Pronto, fixado. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. Olá, boa noite, professora Meg Alves, tudo bem? Bem, tudo bem, graças a Deus. Hoje foi de primeira, graças a Deus, né? Mas, né, viu o que eu mandei para tu antes, né? Sim, e aqui depois também, até para eu montar aqui, houve um. Tá engatilhado, digamos assim. Amém, estamos aqui, né, graças a Deus. E vamos conversar, né? Vamos dialogar sobre manipuladores. É lógico que em algum momento a gente até vai comentar sobre o narcisista, né? Mas o foco não é o narcisista, o foco é que existem pessoas. O narcisista ele é manipulador, mas existem pessoas que são manipuladoras, mas não são narcisistas, né? Necessariamente não é. Sim. Não são. Então, e é sobre essas que a gente quer falar um pouco, por quê? Porque muitas pessoas têm dificuldade de identificar e quando identificam, têm a dificuldade de lidar com essas pessoas. Ou de se afastar ou de lidar no dia a dia, porque tem situações que não dá para você se afastar totalmente, né? E se nós não tivermos, né, autoconhecimento, se a gente não se blindar, se a gente não se cuidar, a gente fica literalmente, né, a pessoa fica literalmente na mão dessa pessoa, né, refém dessa pessoa. E, e isso tem como você sobrepor, né? Tem como você resolver desde que você se autoconheça e se posicione. Então, queria que você também falasse um pouquinho. Que Oi? você está, e perceba que você está diante de uma pessoa que está tentando te manipular, né? Sim, sim, sim. Mas antes da gente falar, vamos nos apresentar, porque tem sempre gente nova, né? Essa semana entrou mais pessoas novas aqui, e às vezes as pessoas elas não vão ler todos os posts, então a gente vai se apresentar. Eu sou a professora e doutora Ana Beatriz Avelar, né? Sou coordenadora pedagógica do Instituto Priorize Psicanálise, Saúde Mental e Bem-Estar. Nós somos professoras, né? A gente vai estar sempre aqui com pessoas ligadas ao universo psicanalítico, porque nós temos vários cursos dentro do Instituto, mas o nosso foco é a formação em psicanálise livre, né? E a nossa formação é de alta qualidade, é atualizada, é com material exclusivo, a gente estuda muito o tempo inteiro, né? Todos os nossos professores são qualificados, são graduados, pós-graduados, né? Outros são já doutores dentro da área da psicanálise, outras estão doutorando, são pessoas que têm além de toda a formação, são pessoas que continuam se atualizando, porque estão sempre num congresso, estão sempre numa palestra, estão sempre numa nova formação, e todos são professores mesmo de formação. Então, tem a experiência da sala de aula e dos conflitos e dificuldades da sala de aula didática, a didática de sala de aula. Então, esse é o nosso instituto. Se interessando pela formação, entre em contato conosco e vai ser um prazer poder te ter como nosso aluno. Gostaria que a professora Meg se apresentasse também.
Eu sou Meg Alves ou Margarete Alves, cada um me conhece por um nome, né? Sou psicanalista, sou graduada em pedagogia, sociologia, criminologia, processos jurídicos notariais, marketing, pós-graduada em psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neuropsicologia, neurocientista, vários neuros, naturopata e algumas outras especializações que dentro da área da educação, saúde e direito. E professora Isso. do Instituto Priorize. Isso. Eu sou professora também do Instituto, né? Professora raiz, né? Aquela que fez o normal, lembra do antigo normal? Pedagoga, psicopedagoga e neuropsicopedagoga clínica institucional, psicanalista clínica, neuropsicanalista, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental, em neurociências e aprendizagem, e várias outras formações, e tudo isso para proporcionar a mim autoconhecimento e ao outro uma maior e melhor qualidade de vida, autonomia, autoconhecimento também. E hoje, assim, é sempre uma forma de auxiliar o outro, né? Eu digo que as únicas especializações que eu tenho na área de exatas é administração, né? Porque eu sempre tive muita preocupação com questões de contas, contador e tudo mais, e a gestão de recursos humanos, que apesar de ser humanas, tem a parte administrativa, né? Tem a parte matemática também. As nossas outras professoras, né, que é a Andréia é coordenadora pedagógica de escola, pedagoga, psicopedagoga, especialista em inteligência emocional, psicanalista clínica e outras formações. Temos a Guicelmar também, Guicelmar Chagas, que é especialista em saúde da família, enfermeira, tem experiência no CAPES, psicanalista também clínica, várias formações também dentro da área da psique humana. Então, é bom a gente falar porque a gente se apresenta para os alunos, mas às vezes a gente começou as lives falando, né? Mas aí a gente vai se acostumando e esquece de se apresentar novamente, porque tem pessoas novas chegando. Então, é bom que vocês saibam que nós não somos só curiosas da área, mas nós somos capacitadas, e essa é uma das preocupação, né, que a gente tem, que os nossos alunos venham ser instruídos por pessoas que estão nessa jornada já há um tempo e que não pararam porque receberam um certificado. Nós continuamos em pleno Sim, aquecimento, né? o tempo Porque quando inteiro. para de estudar, você fica totalmente fora do Sim, contexto, porque as sim. coisas estão mudando a cada segundo. Então, se você parar de estudar, você fica totalmente desinformada ou passando informações bem retrógradas, né? Bem antigas. Sim. Então, você tem que se manter estudando, né? Além de fazer muito bem. Eu, na área das exatas, eu sou da técnica em química, né? Eu também sou da área. Cheguei a fazer matemática, não cheguei a concluir matemática pela Unigran Rio, porque minha filha engravidou, a do meio. Então eu tive que parar, mas eu sou apaixonada por matemática. Que não tem nada a ver com a área das humanas, mas eu sou apaixonada. E todo marketing também, que também é da área da matemática também. Você falou algo aí importante, né? Que a gente está sempre se atualizando, sempre estudando. Um exemplo disso, porque as nomenclaturas mudam, né? Continuam em evolução, a ciência é a evolução. A gente passou por uma experiência recente, que foi o Setembro Amarelo. Quantas nomenclaturas mudaram, né? Que a gente não pode mais falar. O correto já mudou e a gente precisou estudar essa atualização, estudar essas novas nomenclaturas para não cometer o erro que outras pessoas estão cometendo e não sabem, porque não se atualizam, né?
Então, agora a gente entrando aqui no assunto da nossa live, identificando manipuladores, eu falei já um pouco no início, né, para apresentar o nosso tema, queria que professora Meg, falasse um pouquinho sobre essa questão, né, das pessoas tentarem identificar manipuladores, não manipuladores narcisistas, mas pessoas que têm esse jeitinho de me engambela para poder saber um pouco mais da minha vida e a partir daí se aproveitar de mim, né, me manipulando sem eu perceber sutilmente para alcançar um objetivo que é dela, né, ou que é dele. Então, eu queria que você falasse desse tipo de manipulador que é muito sutil, mas existe. Sim, é importante deixar claro, como você iniciou a fala, que existem manipuladores não patológicos. Ou seja, não é porque é um manipulador que está manipulando alguém que ele seja um narcisista ou até um psicopata, um sociopata. Tá? Manipuladores em alguns momentos, que são sempre a favor dele, né? Eu até anotei aqui traços desses tipos de manipuladores, tá? Que são gnósticos. É culpar os outros, ou seja, o tempo inteiro, eles nunca são culpados de nada, eles não erram, eles sempre estão dando um jeitinho de jogar a culpa para o outro. Tá? Vitimismo recorrente, eles sempre são os pobres coitados, né? Eles são vítimas de tudo, eles nunca acontece nada por falha deles, ou deixaram de fazer algo. Eles sempre são o patinho feio da história, né? Sentimento de culpa induzido, ou seja, ele dá um jeitinho de culpar você para você se sentir com aquela responsabilidade de ajudar ou de fazer algo por aquela pessoa, né? Porque você acaba se sentindo culpada porque ele te induziu a pensar que você foi culpada e você, na sua inocência, sem conhecimento, você acaba acreditando que você tem alguma participação no que acontece a ele. Elogios por interesse próprio, né? Ele acaba te elogiando, para quê? Para você achar que é uma pessoa, né, que vale a pena ter por perto, né? E com isso ele vai te conhecendo mais e mais para saber qual a melhor forma, né, de te abordar, melhor dizendo, abocanhar, né? Fingir inocência ou ignorância. Às vezes você fala alguma coisa e aí ele fala, retruca de outra forma, aí quando você vai falar, não, mas eu quis dizer isso, desculpa, eu não entendi bem, é por falta de conhecimento, mas na verdade não é nada daquilo. Ele quis dizer aquilo, ou ela quis dizer aquilo que ela disse, mas com aquela sutileza, né, que é peculiar dos manipuladores, eles se fazem sempre de vítimas, de inocentes, né, então eles dizem que eles não sabiam, coitados. Isolamento sutil, eles fazem aquele isolamento para que você o procure, né, para que você sendo, e com isso ele consiga te manipular, ele invente uma situação tal, ele se sentiu às vezes maltratado ou abandonado por você, ou que não gostou de uma fala sua e tal. Coisas desse tipo. São exemplos, tá, gente? Isso aí que você está Existem vários. falando, esse aí que você está falando é até aquela típica situação essa que você falou, é, que ele fica, né, chateado porque você falou alguma coisa e tudo mais. É aquela típica situação da pessoa que quer que você se sinta culpado. Nossa, ele ficou chateado, ela ficou chateada comigo, eu Eu poderia errei. ter isso. Aí você acaba se sentindo culpada e cedendo ao que a pessoa quer. Porque a intenção desde o início foi justamente essa. Fazer com que você se sentisse culpada para que dessa forma você cedesse aos desejos dele. Ou seja, ele queria te manipular, não tinha como, então ele criou essa situação toda e você, penalizada, né, acaba caindo.
né? Foco nos desejos próprios. Se você parar para perceber, eles só nos desejos deles, não têm empatia, tá? Nesse momento. Mas a grande diferença do psicopata para um manipulador não patológico é que uma empatia. Só nesses momentos de interesse dele em manipular que essa empatia sai, porque é primeiro ele. Ah, mas fora isso, ele é uma pessoa empática, diferentemente dos narcisistas e dos psicopatas, tá? Diferença chave, né? É que eu vou ter aqui empatia, que é a diferença chave entre psicopata, narcisista, que não tem empatia, para um manipulador. O manipulador, ele tem empatia, ele só retira essa empatia quando o orgulho dele tem que sobressair, ele tem que ganhar alguma coisa, porque sempre ele tem que ter lucro, né? Tem que ser algo a favor dele, o que ele está precisando. É o que eu falei, já comentei, que ele utiliza a inteligência ardilosa, né? E é importante a gente ressaltar que a inteligência ardilosa. Você desculpa, você está vendo a minha luz como é que tá? Estou meio amarela, né? Agora deu uma piscada. Espero que não acabe a luz. Eu estou meio amarela, porque a luz está fraca. Eu coloquei até uma luz de fundo para ver se melhora. Porque o negócio aqui, a iluminação hoje está estranha. Então é importante, voltando ao assunto, frisar que a inteligência ardilosa, ela não faz parte daquele conceito de Gardner, das 9 inteligências, né? O conceito formal, né, da teoria das inteligências múltiplas. Tá? Essa inteligência ardilosa é da filosofia, utilizada na filosofia, na psicologia do trabalho, e em cada área dessas ela tem um significado. Sempre puxando para o lado da astúcia, da sagacidade, com conotação negativa, entendeu? Mas você para e pensa que realmente uma pessoa que ela tenta manipular o outro, ela está usando que tipo de inteligência? Ardil, né? Ela sonda, pensa o que eu quero, como eu vou conseguir, o que eu tenho que fazer para conseguir. Tem todo um plano. Isso é uma ardilosidade, né? Então, é mais ou menos isso. E a falta de empatia e egoísmo nesses momentos é muito presente, né? Você perceber quando uma pessoa está numa fala dessa com você, você ficar atenta. A falta de empatia nesses momentos e o egoísmo, você vê que a pessoa está pensando só nela. Sim. E dentro disso, né, a empatia, na verdade, é para atrair a sua presa, né? Atrair a seu favor. Agora, Sim, mas o não patológico, ele, no seu estado normal, quando ele não está querendo alcançar seus objetivos, porque ele não é sim, patológico, então ele age normalmente. sim, Né? sim, sim, Ele é empático. Nesses momentos é que ele não é empático porque ele pensa só nele. Então, sim, ele se coloca como patinho feio, entendeu? O pobrezinho e sim, tal, sim. pensando só nele. Aí culpando você. Uma outra observação aí, até comparando com a questão do narcisista, é que o narcisista manipulador e a pessoa que é só manipuladora, essa pessoa que é só manipuladora, ela não vai tentar manipular todo mundo. Ela tem pessoas objetivas em locais objetivos. O narcisista não, ele é manipulador de um modo geral. É durante o período para conseguir aquilo que quer. Depois que Sim, conseguiu, volta tudo ao normal. Já o sim. narcisista, não, né? Ele é manipulador Ele é todo o tempo. sempre. Isso, isso. Mentiroso, manipulador. Sim, sim. Agora, uma das chamadas, né, que eu coloquei no card era sobre. Não é que a gente tenha uma fórmula, uma receita pronta, não existe isso. Mas algumas estratégias para você poder lidar com esse tipo de pessoa ou se afastar desse tipo de pessoa, se der, se for o caso, existem.
né? A primeira é o autoconhecimento, porque o meu autoconhecimento, eu sei quais são os pontos fracos que eu tenho e que eu preciso fortalecer naquilo dali, eu preciso estar atenta naquilo dali, porque é ali que eu vou ser atacada, né? Então, isso é uma das estratégias. Agora, tem outras estratégias que a gente também pode utilizar para lidar com esse tipo de pessoa, quando a gente identifica o manipulador. Olha, quando você fala em autoconhecimento, o que me vem à cabeça? É quando uma pessoa chega até você para pedir ou comentar qualquer coisa, você tem que sempre se colocar em primeiro lugar. Fazer essa análise que você fez e parar e pensar: tem como eu fazer? Vai me prejudicar? É válido para mim? Eu vou me sentir bem? Várias perguntas você tem que se fazer, justamente porque você tem esse autoconhecimento. Se der para você fazer, se você não for se prejudicar, sempre priorizando você, tudo bem, faz, mas fica de olho nesses traços todos, entendeu? Se em algum momento a pessoa vai dizer para você: poxa, mas você pode fazer e não faz, mas quem é que sabe se você pode fazer ou não? Será que não é você? Vamos te dar um exemplo didático, já que nós somos professores. Alguém chega para você e diz assim: dá um valor X para ajudar tal pessoa, que tal pessoa está precisando. Aí você vai e fala: não, eu não tenho como dar. Aí a pessoa que talvez conheça a sua profissão ou te conheça de algum lugar, poxa, mas ela não quer dar, então ela não quer dar. Mas você que sabe se você está em condições de dar, o que está acontecendo na sua vida, o que não está acontecendo, e você não tem obrigação nenhuma de dar satisfação àquela outra pessoa. Entendeu? Então, isso já parte do autoconhecimento, porque se você não tiver autoconhecimento, você vai se sentir culpada. Ai, meu Deus, eu não ajudei, eu não fiz. Quando você tem autoconhecimento, você vê que você até queria fazer, mas se desse para ser feito. Você entende que no momento não dá e está tudo bem. O que os outros vão pensar, deixar de pensar. Sim. E aí podem até surgir terceiros tentando te manipular, né? Tentando pegar suas feridas do passado lá, que você já nem lembra mais, e jogar em cima de você, que é assim que o manipulador faz, né? Para tentar mostrar, mas o fulano fez isso para você, mas entendeu? E você entrar por aqui e sair por aqui. Como nós sempre falamos, nós não somos esponjas, né? Nós somos filtros e nós sabemos o porquê nós dizemos sim ou porquê nós dizemos não. E se em algum momento nós dizemos não, é porque realmente está acontecendo algo e que nós não temos condições de fazer. E também nós não somos obrigados a dar satisfação do porquê não podemos fazer. Então, mesmo que tentem manipular, usando coisas da nossa vida, usando coisas do passado, você tem que ficar plena, linda e bela. Não deixar que essas coisas te afetem. Porque os manipuladores, cada dia que passa, eles estão crescendo mais, aumentando. Uma das estratégias aí que você também já citou aí no meio é aprender a dizer não. Isso. E tem ter que se justificar, né? Porque às vezes a pessoa diz Exatamente. Se for não e justificado, acha é a que tem mesma que coisa. se justificar, né? Só Não é você não. sabe como está a sua vida, o que você está passando. A sua vida pertence a você. É um direito seu falar ou não. Se você não quiser falar, é só responder sim ou não. Sim, Está tudo bem, sim. Isso. né? Isso. E o aprender a dizer não não é fácil, né? Quando as pessoas chegam no setting terapêutico com essa demanda também, com essa queixa também, é uma psicoeducação que o terapeuta faz, né? Que o psicanalista faz, porque são anos a pessoa com esse hábito
dizer sim para todo mundo, de se anular, de se colocar lá no final da fila para não desagradar o outro. Até que a gente vai impor? Não, mas a gente vai fazer com que ela reflita sobre essas ações e ela vai perdendo medo. Ah, se o fulano ficar de cara feia para mim. Ah, se o Beltrano deixar de falar comigo. Ah, se fulano vai ficar triste. O se, gente, o se não leva a lugar nenhum. Para isso já é Nenhum. uma condução integrante, que alternativa, né? Que pode ser ou não. Se é pretérito do subjuntivo, né? Então é passado, lembrando aí da língua portuguesa, é passado, né? Se, é a mesma coisa do quando eu fiz, né? Não, e agora? Né? O eu, agora, o agora eu estou me anulando, o agora eu estou me deixando para depois, o agora eu não estou ligando para o que eu gostaria de fazer, de ir ou de não ir, porque eu não posso desagradar as pessoas. E o manipulador, ele sabe se utilizar dessa ferramenta. Quando você não sabe dizer não, ele percebe. Então, ele vai no ponto fraco da pessoa para tentar, né, com meiguice, né, com um jeitinho, com lábia, com empatia, né, com um presentinho também, mas vai atrair a pessoa porque a pessoa vai se sentir constrangida de dizer o não, né? Porque ele Porque lembra ela de foi mim. criada para ser aceita, né? Ela foi criada para ser a boazinha, né? Sim, sim, E sempre dizer sim, senhor, né? Sempre concordar. Então, é muito difícil essa trajetória de dizer não, né? Chegar ao ponto de dizer não, aprender a dizer não. Mas também quando se consegue dizer o primeiro não, a partir daí é libertador. Nada mais se prende. gente, eu lembrei, você falou agora, eu lembrei, olha, um fato de mais de 25 anos atrás. Eu tenho 53 anos. Lembrei agora, olha como é que é, né? A nossa memória, o nosso cérebro, insight. Gente, quando eu estava fazendo o seminário teológico, né? O bacharel em teologia, há muitos anos atrás, e eu tive um professor de grego, né? Porque a gente tinha que aprender algumas questões em grego e hebraico. O professor, no sábado de manhã, nós éramos quase 47 pessoas, mas a maioria eram homens, né? E nós éramos em 5 mulheres nesse seminário. 7 mulheres saíram, 2 ficaram 5. E uma vez o professor, não me lembro qual foi o assunto, porque ela foi tão rápida na resposta, né? O professor estava falando de alguma coisa, ele virou para uma colega, né? E perguntou, por exemplo, a senhora chama o seu marido de senhor, a ela, acho que foi no automático, essa aprendeu a dizer não, ela falou só no quinto dia útil, professor, só no quinto dia útil, quer dizer, cara, assim, acabou com a aula do homem, porque todo mundo começou a rir e tudo, mas trazendo para a área da psicanálise, gente, ela era uma pessoa que sabia dizer não para qualquer um, sabe? Mas Uma pessoa que se essa posicionou. pessoa, essa aluna, foi uma aluna que teve um pai presente, um pai que deu amor, carinho, atenção, que ensinou para ela o que ela merecia, como ela merecia ser tratada por um homem. Sim, 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 sim. E uma outra questão que se confunde muito é que quando eu aprendo a dizer não, ai meu Deus, eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em mim. Não, isso não é egoísmo, isso é autocuidado, isso é amor próprio. Porque se eu não me coloco em primeiro lugar, se eu não me amo primeiro, o outro vai me tratar da forma que eu me trato, ou que eu permito, né, que o outro me trate. E se você não cuidar de você, em primeiro lugar, quem vai cuidar? Hum? Sim, Existe sim. alguém que vai deixar de cuidar de si para cuidar de você em primeiro lugar? É Quando você se olha verdade, no espelho, está você e você sozinha, quem você vê? é verdade. Seja Né? bem-vinda, Lindsay Gama.
o outro não deu para ver aqui que subiu. Eu queria que você repetisse, Meg, as possíveis, né, porque não é uma regra, é o mais comum, os possíveis sinais de uma pessoa manipuladora. Eu acho importante a gente frisar isso, porque auxilia bastante, né, na observação das pessoas. Olha, são vários, ó. Culpar os outros, vitimar-se, criar discórdia, mentir, usar chantagem emocional, pressionar, minar a autoestima da vítima. São estratégias para influenciar alguém sem que a pessoa perceba que ele está tentando tirar vantagens, né? Sentimento de culpa induzido, elogios por interesse próprio, né, para conseguir o que ele quer ou o que ela quer, né? Elogia, isolamento sutil, some para depois dizer a outra pessoa ir procurar, o que aconteceu, você está bem e tal. Não, é porque eu estou com dificuldade, eu estou com problema, mas ninguém dá atenção, eu tentei falar com você, você não ligou, a pessoa se sentir culpada, né? Toda essa intenção. Inconsistência entre as palavras e ações, isso é muito importante. Você tem que sempre observar isso em tudo na sua vida, não só em manipulação. Se o que a pessoa fala condiz com a forma como ela age. Porque se não condizer, sai fora. Porque essa pessoa não é uma pessoa que é uma pessoa positiva para estar ao seu lado. Porque as pessoas, para estarem ao nosso lado, elas têm que falar e agir da mesma forma, ter coerência. Se não houver coerência, você já percebe que existe algo que não é benéfico nessa pessoa. Então é melhor que se afastar. Não precisa nem tentar descobrir o que a pessoa tem. Se afasta logo, que é melhor. O prejuízo vai ser menor, né? Tanto emocional, às vezes até financeiro, né? Dependendo da situação, né? Quem já tem experiência de passar por o assunto sabe muito bem como isso funciona. Você falou, acho que é o segundo ou terceiro, minar a autoestima. Sim, Qual? minar a Repete isso autoestima. daí. Minar a autoestima da Então, minar a autoestima. E isso é notório, mas a pessoa que ainda não percebeu, não identificou, não percebe que tá sendo ali atacada na sua autoestima. Que, na verdade, se a gente for mais profundo, esse ataque do manipulador ou da manipuladora, na verdade, é uma ponta de inveja, né? Quer dizer, minar a autoestima, bota a pessoa lá embaixo. Para que você vai botar essa roupa? Né? Não tem uma outra, poxa, de repente a roupa ficou tão bem na pessoa, mas e ela estava feliz, ela estava alegre, aí a outra vem e fala alguma coisa. Ah, para que vai fazer esse cabelo? Não, estava bom do jeito que estava. Quando eu iniciei estudando pedagogia, eu já tinha marketing, já tinha outras graduações. Aí eu ouvi de mais de uma pessoa: por que estudar pedagogia? Pedagogia não dá dinheiro. Aí naquela época eu não tinha autoconhecimento ainda, mas eu respondi: mas eu não estou procurando nem perguntando o que dá dinheiro, nem o que não dá dinheiro. Eu quero fazer pedagogia. Entendeu? Então, já é uma forma de paralisar. Aí, nisso, eu ia para a faculdade, né? A UERJ é longe, né? E eu sofri, eu acho que, uns 2 assaltos em ônibus. Aí foi o motivo X, né? Crucial para a pessoa dizer, tá vendo? É muito perigoso, deixa de ir, para. E aí eu parei por quase um ano. Aí a minha, assim, sorte foi que a coordenadora da UERJ, ela insistiu muito em mim. Ela gostava das minhas notas, do meu interesse, né? Conheceu a minha história, né? Ela chegou a conhecer, porque numa redação nós tínhamos que fazer um relato.
sobre como nós chegamos até a pedagogia. Ela conheceu e ela ficou insistindo e eu voltei. Mas eu tive não só uma pessoa, diversas pessoas que faziam de tudo para me parar. Não só isso, mas tipo assim, prende o cabelo, porque de cabelo preso você fica mais bonita, né? Tá entendendo? São coisas que falam e que a pessoa na inocência pensa que está falando que realmente você de cabelo preso vai ficar mais bonita. Mas não, você de cabelo solto você vai ficar mais sensual. Não estou falando sensual no termo pejorativo, depravado, mas sensual, mais mulher, mais feminina, digamos assim. De cabelo solto você fica mais feminina. E isso incomoda. Então, fica de cabelo preso. E a pessoa acreditando, achando que a outra está falando a verdade, né, que está querendo o bem dela, a pessoa acaba fazendo. São formas sutis que vai minando a autoestima, porque no fundo, a pessoa não gosta de ficar de cabelo preso, ela gosta do cabelo dela solto. Então, pouco importa se o outro acha que de cabelo solto ou de cabelo preso fica mais bonito, importa o que você gosta, o que te faz bem, como você se sente bem, como você se identifica com você mesmo, sua identidade, essa não pode ser perdida. Daí sempre dizer não, a não ser que você queira dizer sim. Caso contrário, é primeiro você, sempre você. Sim. Não pode perder a identidade. Quando você falou aí de. Isso é muito forte, né? Perca da identidade, e sem ser em questão de esquecimento, até agora me fugiu a palavra, perca da Alzheimer? memória, né? Amnésia, sem ser por isso, é no natural você tá tão habituada a ceder, a fazer tudo que os outros querem, você não tem mais a sua opinião própria, você enterrou teus sonhos, teus talentos, teus desejos, sua história, sua essência. E essa perca dessa identidade para você resgatar depois é complexo, porque já vivenciou muita coisa, já passou por muitos traumas. Então, identificou, gente, tem que se posicionar, precisa se posicionar. As pessoas só passam por cima do tapete se ele estiver esticado. Se ele não estiver esticado, ninguém vai passar por cima do tapete. Isso fazendo uma comparação ilustrativa. Ninguém aqui é um tapete, né? E nem é sobre tapete. É só para que você possa compreender a seriedade de um manipulador ter uma pessoa na palma da sua mão. O poder que ele tem. Poder esse que pode destruir a identidade de uma pessoa. Sim, tem muitas mulheres, no caso eu vejo mais mulheres, né, que desistem de viver por conta da perda da identidade. Ela chega a um determinado momento na vida que ela percebe que nada que ela desejou, nada que ela planejou para a vida dela, ela realizou. Então ela resolve desistir. Só que a notícia boa é que sempre há tempo para recomeçar, né? E sozinha realmente é bem difícil, mas nós temos vários terapeutas, né, vários psicanalistas que estão aí para ajudar, né, com muita bagagem, não só de conhecimento, como no nosso caso, no Instituto, como de vida, né, porque a bagagem de vida conta muito, porque não é só o que você estudou secular, mas você vivenciou essas dores e você conseguiu sair e se levantar. É como se você estivesse morrendo afogado e você conseguiu sobreviver, né? Então, é um sobrevivente emocional. Então, você consegue ajudar muitas pessoas a voltar e resgatar sua identidade e realizar seus sonhos, porque nunca é tarde para recomeçar. Sim, né, você falou, em sufocamento, né? Quantas pessoas
estão assim, com a água quase chegando na boca e dizendo, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E não tá tudo bem. Não Sim. está tudo bem. Prefere fingir do que se posicionar. No meu livro, né, tem o tema, né, o título do livro, né, e o subtítulo é Como Recomeçar quando a vida te quebra por inteiro. Há Foi o que sempre uma aconteceu. forma de recomeçar, não tem? Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Então, é sinal de que não foi um passe de mágica. Eu Não. precisei de ajuda. Eu precisei de ajuda, né? Abaixo de Deus, né? Foram profissionais que me ajudaram e eu hoje estou aqui, você está aí também para ajudar pessoas. Então, Sim, é possível. Agora você tem que querer, né? sim, sim. E a psicanálise, nesse ponto, ela é muito. Ela é realmente cirúrgica. Cirúrgica porque não trata só o sintoma, vai na raiz do problema. Então, dói, às vezes a pessoa chora, mas resolve o É problema, uma resolve cura a dor. verdadeira. Porque não adianta você ter uma árvore que está com um galho adoecido, você cuidar daquele galho. Porque se aquele galho está adoecido, é porque o problema vem da raiz. Então você tem que cuidar da raiz para que não tenha nenhum galho mais adoecido. Aqui, ó, a força do amor reescrevendo a história. Então foi pela força do amor que eu reescrevi minha história. E olha, como recomeçar mesmo quando a vida te quebra por inteiro? Quem me conhece, conhece um pouquinho da minha vida, sabe que muitas pessoas no meu lugar não estariam nem mais aqui. E não é porque eu sou melhor do que ninguém, não. Exatamente. É porque eu tenho muita fé em Deus e busquei ajuda. Agora, pega o nosso outro livro aí, pegou? Não, peguei. É o outro não, né? Esse aqui é o meu. Fui lá e venci, né? Fui lá e venci. Por quê? Fui lá e venci. Porque em meio a tantas dificuldades, em meio a tantos problemas, em meio a traições, em meio a não ver luz no fim do túnel, eu estou de pé. Isso, Eu foi estou lá. de pé. E Pelo engraçado que a minha última autoconhecimento. E isso só através do autoconhecimento. E minha última frase da minha autobiografia é vá e vença. E o nosso livro, esse aqui é nosso livro, tá? Bia também é coautora, Esse são é, 12 coautores, é Liberte-se Agora, sim, fala muito de superação. manipulação, de narcisismo, e que tem saída, tem exemplos, tá? De traços, de como você identificar, de como você sair dessas situações. Olha, tanto eu escrevi o capítulo 4, você escreveu que capítulo, Bia? 12, 12. 12, entendeu? Somos coautoras e dão dicas bem reais, né? Porque o meu capítulo é um estudo de caso. E um estudo Sim, de caso, para quem conhece, sabe que são coisas verdadeiras, né, que sim. aconteceu na vida de alguém. Então, se aconteceu na vida de alguém, pode No acontecer meu capítulo com é, qualquer pessoa. no meu capítulo eu falo sobre amor próprio, né? A base para relacionamentos saudáveis. Porque sem amor próprio, a gente já entra errado na relação, né? Sim, sim, porque você prioriza o outro, não você. Porque a carência afetiva é tão grande que você acaba enxergando até amor onde não existe. Ou então deixa de fazer as suas vontades para fazer a do outro. Sim, E isso você pensa que está te fazendo bem, mas chega uma hora que você se sente esgotada. Tipo assim, eu não consigo fazer um cabelo, eu não consigo fazer uma unha, eu tenho só que me dedicar a fulano, a outro. Você fica insatisfeita, embora não fale que a mulher tem esse dom, né, de se doar sim, 100%, esquecer de si,
A maternidade até nos faz isso, mas depois que os filhos crescem um pouquinho, a gente tem que voltar a pensar na gente e entender que nós somos seres humanos completos e complexos e que temos o direito de ser feliz e que todos os nossos sonhos não só podem, como devem ser realizados. E isso não tem limite de tempo, você pode começar agora. Isso. Agora, até me surgiu aqui uma sugestão, né? De fazermos uma live na semana que vem, a nossa próxima live, que vai ser Semana que vem dia eu não vou poder, 12. tem que ser na outra. É 12. 12 não. Tem que ser 19, então. Ah, beleza. No dia 19 falaremos sobre dependência emocional. Dependência emocional. Acho que é um bom. Precisei mudar de ambiente. Precisei É, mudar de ambiente. Né? As crianças estão entrando de férias, então tá complicado. Dependência emocional. Acho que é uma boa, né? Trazer para compartilharmos, né? Eu acho que é um assunto de bastante interesse de muita gente e acho que a gente consegue esclarecer algumas dúvidas. Topa? claro que eu topo. E o que é importante, Bia, que eu sinto, percebo nas falas das pessoas que assistem às nossas lives, as pessoas não têm coragem de comentar, elas não têm coragem de perguntar, elas estão sofrendo, se identificam com o que a gente fala, entendeu? Então, pelo menos através da live, nós conseguimos passar um pouco de conhecimento para elas e no tempo que elas conseguirem tirar o bloqueio, a resistência de fazer terapia, né? Deixarem de se auto-sabotar e buscar terapia, elas vão conseguir uma mudança, como eu digo, de 360 graus em sua vida, isso em todas as áreas. E o melhor não é só se tornar profissional, como no nosso caso, Não, mas é você deitar e você conseguir dormir. Porque quem não está em paz consigo mesmo, quem não tem autoconhecimento, quem não está equilibrado, não consegue dormir. É ansiedade, a depressão, a insônia, é tudo, sim, entendeu? Levar uma vida leve, porque já basta todos os problemas que nós temos que enfrentar diariamente. Então, pelo menos sim. na hora de dormir, você tem que ter um sono reparador. E uma vida que você possa analisar cada situação que aparece e dizer o que você quer e o que você não quer. Não tem que ter medo. Ah, mas se eu disser um não, ou se eu falar isso, a pessoa não vai gostar ou vai ficar triste. Ué, e a pessoa tem que ficar alegre e você tem que ficar triste? Não, você tem que ser você. Você quer, você quer. Você não quer, você não quer. Você tem que pensar em você. No que você vai sentir, no que você tem condições de fazer, no que você não tem condições de fazer. Sempre você em primeiro lugar. Essa frase tem que ficar na cabeça de cada um, cada mulher que estiver ouvindo, coloque essa frase na cabeça. Você sempre em primeiro lugar. Sempre. É verdade. É verdade. Bom, a gente está finalizando mais uma live. Espero que a gente tenha contribuído aí para a ampliação do conhecimento de vocês, né? Ter trazido também insights, né? De certa forma. Não é regra, vou repetir o que nós falamos aqui, mas são os sinais, né? Mais característicos, mais comuns desse tipo de indivíduo, desse tipo de pessoa, seja ele homem ou mulher, não importa, né? Falamos algumas estratégias aqui de defesa, de lidar com esse tipo de situação. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, entre em contato conosco, desejando, né, estudar a psicanálise para autoconhecimento, faça a formação, mas faça a formação com pessoas qualificadas. E a gente não fala isso só por conta do Instituto, não, mas também pelo Instituto. É porque essa sempre foi uma preocupação nossa quando estudamos, quando continuamos, né, quando nos inscrevemos em outros cursos,
E é a preocupação do Instituto, trazer pessoas qualificadas para estar passando a instrução que nós achamos importante para cada um de vocês, tá bom? Meg, gratidão por mais Deixa uma eu falar só um sexta. detalhe que eu me lembrei. Que a pessoa tem que também ficar atenta, que as pessoas manipuladoras que chegam para manipular, elas não chegam assim com, ó, eu sou manipulador. Elas Não, chegam claro que de não. forma amena, Sutil. sutil, muito mansa, muito agradável, muito amorosa, tá? Sim, sim, Não tem uma sim. aparência que vão Não. acabar te fazendo mal, não. Então É um vigiem. amor. É um amor. Geralmente são as mais doces que se aproximam de você, são as Best mais friend. Best friend, perigosas. muito amiga. Beijo, fica com Deus, Meg. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Gratidão aqui a quem entrou, a quem vai assistir. Um grande abraço. Um excelente fim de semana para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau.